Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Momento Redenção. Estamos de volta neste nosso encontro tão agradável para continuar aquela inserção na apresentação do livro O Céu e o Inferno, na obra original da editora, da edição FEAL, naquela apresentação feita pelo Paulo Henrique Figueiredo e o Lucas Sampaio, e vamos tratar agora de uma segunda parte. Nós temos uma primeira parte, lidando com alguns tópicos dessa apresentação, e agora trazemos uma segunda parte, ainda nessa apresentação dessa obra tão bela, porque essa apresentação, ao nosso entendimento, ela está muito rica, muito bonita, muito importante pelo que traz de reflexões para nós, do movimento espírita brasileiro, né? Então, trata agora o Paulo, nesse momento, da heteronomia à autonomia, né? Daquela lógica antiga à lógica que o Espiritismo nos possibilita entrar, trazendo essa liberdade de pensamento, essa liberdade de ação, essa liberdade de consciência, né? Essa autonomia na ação, né? Diz ele lá, então, para nós: o mundo convive, desde o início da civilização, com a ideia de castigo enquanto instrumento expiatório para oprimir o indivíduo culpado, exaurindo suas existências até que, cansado pelo medo, pela dor e pelo desalento, ele se submeta à vontade alheia, segundo a determinação das leis, caracterizando a regeneração completa do condenado. Dessa forma, a expiação pela pena purgaria a sua culpa, purificando-o. Essa era a lógica. Entre os hebreus, a expiação estava representada pelo sacrifício animal, com a remissão dos pecados pelo sangue. No dogma da Igreja, interpreta-se que Jesus, sacrificado como o Cordeiro de Deus, fez expiação pelos pecados da humanidade, reconciliando-a com a divindade. Assim compreendida a expiação, todo tipo de tortura foi justificado pelo direito canônico durante a Idade Média, culminando com os terríveis suplícios da Inquisição. Os mesmos procedimentos bárbaros foram fundamentados nesse entendimento quando empregados nos castigos, nas torturas e nas humilhações aplicadas aos escravos, fossem negros, indígenas ou de outras etnias, com o objetivo de subjugá-los aos trabalhos forçados e à servidão. Então, a quem beneficiou essa heteronomia? O mesmo princípio foi aplicado em prisões, monastérios, orfanatos por toda a antiguidade e mesmo atenuado ou escondido em nosso tempo. Nesses casos extremos, quando os acusados eram quase sempre inocentes e vítimas, não havia motivo para remorso, e o resultado dos castigos eram o endurecimento, a frieza, a alienação ou a profunda revolta contida no íntimo desses indivíduos pelo pavor diante do castigo determinado. Então, veja que essa lógica, ela era violentadora, tão violentadora que gerava, ao final das contas, essa revolta que ficava retida na intimidade desse ser, né? Nos dogmas de todas as religiões ancestrais,
As almas foram criadas perfeitas em sabedoria e virtude, mas, quando desobedeceram a Deus, sofreram a queda, para sofrer no mundo a expiação do pecado. O corpo físico seria a fonte de todo o sofrimento, dor, doença, ignorância e tendência ao mal. Também as calamidades do mundo. Por fim, a incitação ao mal pelos demônios. Tudo concorrendo para que, sem o arrependimento e a submissão, a alma encontre a condenação eterna no inferno. No céu, reservado aos escolhidos, as almas recuperariam a pureza original, desfrutando de prazeres e alegrias por toda a eternidade. Isso é a lógica da nossa história da humanidade terrena, né? Em toda a tradição, dor e prazer são os fundamentos do castigo e da recompensa, seja nesta vida ou na vida eterna. Esse é o princípio do bem e do mal. Na sociedade, a religião foi utilizada como instrumento de poder para subjugar as massas, como explica Kardec. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva. O materialismo, por sua vez, também se fundamenta na heteronomia. Os hábitos decorrentes das impressões dos sentidos, regidos pelas forças fisiológicas do prazer e da dor, determinam as personalidades. Os castigos seriam instrumentos para corrigir as más tendências, enquanto prazeres e alegrias serviriam para recompensar o comportamento adequado. Desse modo, se fundamentam as regras sociais. Nos tempos do professor Rivail, porém, havia surgido na França uma terceira via quanto ao entendimento da moral, alternativa às heteronomias dogmáticas e descrente das religiões e do materialismo. Então, essa terceira via que surge no século de Kardec, na França de Kardec, né, nos tempos dele. Trata-se da psicologia experimental espiritualista, criada a partir do pensamento de Maine de Biran, segundo suas ideias, dor e prazer seriam fundamentos da vida animal, mas, em sendo o ser humano uma alma encarnada, o fato psicológico primordial não seria a sensação causada pelos sentidos, como concebiam os materialistas pós-Revolução Francesa, mas a escolha, o ato da vontade. Então, vê que olha que guinada de 360 graus, passando por cima da lógica religiosa até ali e da lógica materialista até ali. Ou seja, o ser humano existe quando se manifesta por meio das faculdades da alma, razão, vontade, imaginação. Pelo exercício da razão é que se produz o conhecimento. Pela vontade livre, seguindo as diretrizes da consciência, o indivíduo age moralmente
escolhendo seus atos e criando os hábitos adquiridos. Pela imaginação, torna-se criativo. Olha que beleza, olha que beleza. Para se contrapor ao que estava posto, né, até ali. A partir dessa teoria psicológica inovadora, baseada na autonomia moral, os discípulos de Bihan, Royer, Collard, Victor Cousin, depois Geoffroy, Paul Janet, criaram, após 1830, a filosofia oficial do racionalismo, do espiritualismo racional. Você veja que 1830 essa ocorrência. Na Sorbonne, estabeleceram as disciplinas das ciências filosóficas em 2 grupos. As ciências psicológicas, psicologia experimental, lógica, moral teórica e prática, estética, e as ciências metafísicas, teodiceia, cosmologia racional, psicologia racional. Depois, essas disciplinas foram ensinadas aos jovens nos liceus, como também a autonomia intelecto-moral, conforme propôs Rousseau, era ensinada às crianças. A moral proposta pelo espiritualismo racional, moral da liberdade, pesquisada na universidade e ensinada aos jovens, é oposta tanto à adotada por igrejas e religiões ancestrais, moral da submissão, quanto à do materialismo, moral do utilitarismo. A moral autônoma opõe-se à ideia de que ela seja regida pela dor e prazer, pois isso seria comparar a alma humana aos animais. Somos diferentes, pois, pela liberdade de escolha. A beleza da caridade está justamente em sua liberdade, afirmava Victor Cousin. Paul Janet, 1823-1899, por sua vez, esclarece o sentido do bem moral segundo o espiritualismo racional. Então, aqui, ponto que Janet estabelece. Nosso princípio fundamental é que o bem moral supõe o bem natural, que lhe é anterior e serve de fundamento. O bem moral consiste em preferir em nós o que há de melhor ao que há de inferior. Os bens de alma aos bens do corpo. A dignidade da natureza humana à servidão das paixões animais. As nobres afeições do coração às inclinações de um vil egoísmo. Paul Janet, 1886. Então, vemos que beleza de movimento, de raciocínio, de compreensão nova ante a vida. Agir pelo bem moral é uma escolha racional, tornando-se uma lei moral por ser a melhor escolha, e não por obediência a Deus ou medo do castigo, seja ele divino ou imposto pela sociedade. Então, isso resgata a autonomia do ser humano, do espírito humano. Seu fundamento primordial é a livre escolha. A lei moral está presente na natureza do ser em sua consciência. E continua o Janet. Esta lei, que permite a evolução moral, não pode, todavia, obrigar nenhum agente, sem que lhe seja conhecida
sem que ele seja presente, isto é, sem que ele a aceite como verdadeira e lhe reconheça a aplicação necessária em cada caso particular. Essa faculdade de reconhecer a lei e aplicá-la a todas as circunstâncias que se apresentam é o que se chama consciência. A consciência é, pois, o ato do espírito pelo qual aplicamos a um caso particular, a uma ação por praticar-se ou já praticada, as regras gerais dadas pela moral. Fala do Paul Janet. Essa reação espiritualista ocorrida na França abriu caminho para o espiritismo, como explica Kardec. Foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo, ter-se-ia chocado contra o materialismo todo-poderoso. Em tempo mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. E então continua Kardec. Ele se apresenta no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não mais lhe pode impor uma barreira séria e em que se está fatigado do vazio deixado pelo materialismo, no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apodera de todos os espíritos, quando se está à procura das grandes soluções que interessam ao futuro da humanidade. E Allan Kardec, em 1863, na Revista Espírita, de 1863. E aí, mais um títulozinho nessa belíssima apresentação. Unidade de princípios, organização e método em o céu e o inferno. E vai dizer, então, Paulo. Desde o Livro dos Espíritos e em suas obras seguintes, Kardec deixa evidente o quanto a teoria moral espírita fundamenta-se na moral autônoma como o espiritualismo racional, ampliando o entendimento da caridade desinteressada, as leis de Deus presentes na consciência e a moral como um ato de dever. O progresso das investigações pelos ensinamentos dos espíritos e a pesquisa dos espíritas eram publicados na Revista Espírita, justamente denominada por Kardec como Jornal de Estudos Psicológicos. Todavia, os ensinamentos dos espíritos complementavam de forma extraordinária as teorias morais e psicológicas do espiritualismo racional, pois eles podem nos transmitir suas descobertas sobre o mundo espiritual, a existência do perispírito, da matéria mental e os fatos relativos à vida futura, que iriam causar uma completa revolução no entendimento dos princípios da moral humana, apresentando as leis universais que regem o mundo espiritual. Foi na obra O Céu e o Inferno que Kardec apresentou ao mundo os resultados de sua pesquisa científica mais inovadora, apresentando uma teoria baseada em leis naturais, comprovada por fatos, tratou do tema da vida futura, a ponto de servir como alavanca para uma revolução moral sem precedentes na humanidade, que dividirá em dois a história de nosso planeta: mundo velho e mundo novo. Antes da colocação do Paulo Figueiredo, nós vamos observar o quê? Vamos estar mais atentos aqui. A grande, a fundamental, a indiscutível importância da pureza doutrinária.
Por quê? Porque é a pureza doutrinária, ou seja, é a doutrina amparada nos seus fundamentos, estabelecidos por Kardec no corpo dela. Os fundamentos da doutrina são imprescindíveis para que nós possamos perceber essa beleza e essa ruptura, essa mudança absoluta, essa mudança de paradigmas. Mundo velho e mundo novo. O Espiritismo estabelece nessa proposição a mesma coisa que estabeleceu Jesus na sua chegada, na sua vida no planeta. A sua presença estabelece uma mudança absoluta de paradigmas. O Espiritismo vem e faz exatamente a mesma coisa. Até a chegada do Espiritismo, a vida futura, concebida pelo homem somente por meio de opiniões pessoais ou conjecturas, pois antes não havia como observador, ou melhor, como observar o mundo espiritual para produzir um conhecimento científico, como explica Kardec. Diz ele, na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilharam e compartilham ainda as crenças. O céu e o inferno, trecho suprimido na introdução, capítulo 8, página 129. Então, veja, são detalhes da fala, da expressão kardeciana ou kardeciana que aclara, que dá tranquilidade no olhar, que foram suprimidas muito sagazmente para quebrar a liberdade, para quebrar essa moral autônoma que vem demolir essas bobagens todas estruturadas heteronomamente e que mantiveram-nos aprisionados durante tantos séculos. A concepção espírita, por sua vez, é o resultado da observação metodológica dos fatos materiais, estabelecendo uma teoria unificada, baseada não em hipóteses, mas em evidências. O método adotado por Kardec e aplicado em O Céu e o Inferno tem 3 fases. Primeira, em primeiro lugar, as hipóteses para uma determinada questão são levantadas e debatidas entre os pesquisadores, tendo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita como laboratórios. 2. Quando consideram que o entendimento para a hipótese está adequado, os espíritos superiores, responsáveis pela elaboração da doutrina espírita, transmitem o resultado de seus ensinamentos sobre o tema por meio de diversas mensagens coerentes entre si, por médiuns de vários grupos independentes uns dos outros. É a universalidade do ensino dos espíritos superiores. 3. Enfim, por meio de milhares de comunicações com espíritos de toda a escala evolutiva, Kardec e demais pesquisadores confirmam os conceitos pelos depoimentos daqueles que vivenciam as circunstâncias reais do mundo espiritual. Allan Kardec dedicou-se por muitos anos até formar um entendimento amplo sobre as leis naturais que regem o passamento e as condições diversas dos espíritos após a morte. Foi em 1865 que essa compreensão estava pronta para ser apresentada. Alguns artigos foram antecipados na Revista Espírita até a publicação de O Céu e o Inferno. E aí,
nós deixamos aqui mais este momento para reflexão dos companheiros e companheiras, dos amigos e amigas, mas prometemos voltar ainda uma vez com algum trecho, alguns momentos dessa apresentação, que, ao nosso entendimento, constitui uma beleza para a reflexão daqueles, por exemplo, que estão encontrando nesse momento dos mundos espíritos, chegando agora, né? E, ao lidar com essas obras, com as obras fundamentais, encontrar essas belezas. E essas belezas, e especialmente nessa obra, olha o porquê disso tudo, né? Ela coroa um momento. Olha o que está dito nesse momento, olha só. Allan Kardec dedicou-se por muitos anos até formar um entendimento amplo sobre as leis naturais que regem o passamento e as condições diversas dos espíritos após a morte. Foi em 1865 que essa compreensão estava pronta para ser apresentada. Então, é um momento genial, momento máximo de apresentação da compreensão completa de todo esse processo, né? Alguns artigos foram antecipados na Revista Espírita até a publicação de O Céu e o Inferno, que vem coroar o trabalho de pesquisa feito até ali, tudo que tinha sido consolidado, observado, discutido, amplamente pesquisado por todo o grupo de trabalho e apresentado de forma consolidada nesse momento, né? E sofre esse desnorteamento todo aí, essas alterações absurdas, que tinham essa finalidade, é quebrar a harmonia do conjunto, é quebrar a possibilidade do entendimento, é quebrar a liberdade, é impedir a autonomia. Essa é que é a gravidade, nos parece, maior desse processo, é impedir a autonomia do ser humano, é quebrar esse ritmo que vinha sendo trazido de forma maravilhosa, né? E coroado nesse momento, o surgimento da obra, o Céu e o Inferno, né? Que consolida tudo. Mas ficamos para uma próxima vez, para mais um momento à frente, tratarmos dessa questão. Muita paz a todos, obrigado por mais esse momento de nos ouvir e a proposição é que possamos refletir nessa obra kardeciana maravilhosa e nesse trabalho levado a cabo por esses companheiros Paulo Figueiredo e o Lucas Sampaio, né, a par desse acervo do pesquisador Canuto Abreu, né, que de posse do CEDOR nesse momento. Muita paz.